Quer começar o dia rindo? Então vamos rir um pouquinho do Bolsonaro e do fascistinha André Mendonça. Tudo indica que subiu no telhado, ou seja, desandou a maionese da indicação do André Mendonça ao STF. Segundo várias fontes, a conversa do Temer com o Bolsonaro, aí fontes da direita, da esquerda, da extrema direita até, dizendo que a conversa do Temer com o Bolsonaro também abordou a indicação do André Mendonça ao STF, que a classe política não quer o André Mendonça ao STF. Várias coisas fizeram com que aquela indicação que era dada como certa, para quem não se lembra, quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça ao STF, estava dado como certo que ele seria aprovado com 60 votos no Senado, 60 dos 80, era quase unanimidade, falando, vai lá André Mendonça, vai lá que confiamos em você. Enfim, isso mudou para um nível em que se a votação fosse hoje, ele provavelmente não seria aprovado. Mais do que isso, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, ele conversou com o Rodrigo Pacheco nos últimos dias, ele falou, eu não vou colocar para votar a indicação do André Mendonça, ele não será ministro do STF, se depender de mim, jamais será votado. O STF que fica com um ministro a menos, só para você ver onde a coisa chegou. E agora, o nome do Augusto Aras começou a ganhar tração. O Augusto Aras está fazendo uma campanha nos bastidores, mas em campanha pesada, tá ligando para senador, tá ligando para deputado. Deputados não votam, mas são amigos de senadores, são copartidários de senadores, então tá ligando para todo mundo que ele pode para ver se ele consegue ser o indicado ao STF. Vamos falar uma coisa, a indicação do Augusto Aras para continuar na Procuradoria-Geral da República por mais 2 anos, apesar de ter sido aprovada já pelo Senado em sabatina, não foi assinada ainda pelo Bolsonaro, então oficialmente o Augusto Aras não é ainda o Procurador-Geral da República por mais 2 anos, só para que você saiba. Por quê? Porque tudo indica que ali naquela conversa com o Temer a coisa ficou ruim para o Bolsonaro, só que novos nomes apareceram, porque tudo indica que quem vai indicar é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes foi quem indicou o Cássio Nunes. Muita gente não sabe, o Cássio Nunes é a indicação do Bolsonaro. Sim, mas foi escolhido pelo Gilmar Mendes, escolheu a dedo. De todos os que ele poderia escolher no Brasil, todos os juristas, ele escolheu, eu quero Cássio Nunes Marques. Agora o Gilmar Mendes quer fazer outra escolha, porque a primeira escolha de Gilmar Mendes já atraiu o próprio Gilmar Mendes, até quebraram o pau num julgamento lá no STF. Então o Gilmar Mendes quer outra chance. Quem vai ficar sem escolha nenhuma no final é o Bolsonaro. Ele prometeu um terrivelmente evangélico, foi com Cássio Nunes. Aí ele prometeu de novo, tentou cumprir, não conseguiu. Eu vou explicar tudo isso porque, tá ruim. O André Mendonça saindo, ele vai queimar o Bolsonaro. Ele tá bravo, tá reclamando com muita gente. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, você quer ver dar tudo errado pro Bolsonaro, o Bolsonaro ser preso? Eu também quero ver. Então inscreva-se aqui no canal. O que está acontecendo com o André Mendonça e com o Procurador-Geral da República e quem são os outros nomes que que foram indicados pelo Temer e pelo Gilmar Mendes. O Bolsonaro está com um problema, viu? Ele vai acabar indicando não Augusto Aras, não André Mendonça, mas alguém que o Gilmar Mendes vai colocar, que é alguém que eu vou te falar, não será um bolsonarista. Ele tinha prometido, lá em 2019, ele prometeu que queria um ministro terrivelmente evangélico no STF. Aí todo mundo achava que seria o André Mendonça ou que seria algum outro evangélico, assim, o cara é ligado à igreja e tudo mais. Enfim, o que aconteceu? O Bolsonaro, na véspera da indicação, a indicação foi em novembro do ano passado, de 2020. Na véspera da indicação, o Bolsonaro começou 6 meses antes com aqueles atos antidemocráticos, aí o STF deu um basta no Bolsonaro, aí o Queiroz foi preso, aí o Bolsonaro, opa, me ferrei. Na véspera da indicação, poucos meses antes. O Bolsonaro me ferrei, o Bolsonaro calou a boca, lembra disso? Agosto, setembro, outubro do ano passado, o Bolsonaro ficou quietinho. Ele fazia as loucuras dele contra a pandemia, mas não atacava mais o STF, não atacava mais ninguém, ficou quietinho. E aí, ele indicou quem o Gilmar Mendes mandou. O Gilmar Mendes, melhor amigo do Temer há mais de 20 anos, são amicíssimos. Tem até vídeo, foto de quando o Temer era presidente, dele se encontrando secretamente com o Gilmar Mendes no Palácio do Jaburu. Ele não morava na Alvorada, que ele falava que o palácio era mal assombrado, então ele morava no Jaburu. E aí ele se encontrava com o Gilmar Mendes no estacionamento, no jardim. Ele até mandou colocarem umas árvores no muro do Jaburu para que ninguém visse os encontros dele. Aí, pelo meio das árvores, tem uma foto, tá o Temer e o Gilmar Mendes no jardim lá. Quer dizer, não adiantou, mesmo que as árvores deu para ver que eles se encontravam. Amigos, o Gilmar Mendes escolheu o Cássio Nunes Marques como ministro do STF. Foi indicação dele, Gilmar Mendes. Bolsonaro simplesmente assinou. Aí, o Gilmar Mendes e o Cássio Nunes quebraram o pau no julgamento da suspeição do Sérgio Moro, porque o Cássio Nunes traiu o Gilmar Mendes e votou contra a suspeição do Moro. Votou dizendo que não, o Moro não é um juiz ladrão. Aí, em outros julgamentos, o Cássio Nunes, ele simplesmente rasgava a lei para proteger o Bolsonaro. O Gilmar Mendes ficou uma fera, quebraram o pau publicamente,
chamou o cara de tudo que é nome, mas chamou de tudo que é nome publicamente, coisas que vão para os autos no voto dele e em rede nacional ao vivo. Tá. Aí pararam as coisas, o Bolsonaro começou a atacar o STF, aconteceu tudo o que aconteceu dia 7, dia 8 e dia 9 o Bolsonaro teve a conversa com o Temer que culminou com aquela carta em que o Bolsonaro arregou para o Alexandre de Moraes. Ok, foram 4 horas de conversa, sabemos que naquela conversa o Bolsonaro foi, algumas coisas que vazaram, ele foi confrontado com a possibilidade não apenas real, mas próxima, quer dizer, nas próximas semanas de prisão dos filhos dele, do Carlos primeiro e depois dos outros dois, e do Bolsonaro, assim que ele caísse, ele seria preso. E o Temer falou para o Bolsonaro com todas as letras: Bolsonaro, o que vai acontecer é o seguinte, você vai cair e você vai ser preso. Você e os seus filhos, serão todos presos. Não tem saída, não tem escapatória, não tem, eu vou fugir do Brasil, que a gente te pega onde você estiver. Não vai ter escapatória. Tá. Bolsonaro ligou para Alexandre de Moraes, que falou para ele, olha, as provas são muito contundentes do inquérito das fake news e o STF vai agir. Não tem freio. Chegou no momento em que, sabe quando o carro desce ladeira abaixo e não dá mais para frear, agora a gente vai bater com tudo? Vai bater com tudo no governo Bolsonaro. É isso, não tem mais freio. Ok, Bolsonaro ficou desesperado e começaram a vazar que parte da conversa também tratava da indicação do Bolsonaro ao STF. Por quê? Porque faz 2 meses, junho, vai fazer 3 já. No final de junho, o Bolsonaro indicou o André Mendonça ao STF. André Mendonça será novo ministro do STF no lugar do Marco Aurélio de Mello, que se aposentou, se não me engano, 9 de julho. Seria 13 de julho, mas ele adiantou um pouquinho antes, 7 de julho, não interessa. Saiu lá o Marco Aurélio de Mello, entraria o André Mendonça. Para o André Mendonça entrar, o Senado Federal tem que votar, é uma sabatina que é feita. Sabatina é o seguinte, senadores fazem perguntas e o candidato lá ao STF, ele responde as perguntas, geralmente dura 4, 5, 6 horas. Muitos senadores fazem pergunta. Depois disso, os senadores votam. No mesmo dia ou no dia seguinte, eles votam se aprovam ou não a indicação. Ok, seria ok. Para você ter ideia, em toda a história do Brasil, toda a história desse país chamado Brasil, o tempo máximo entre um presidente indicar um nome e esse nome ser sabatinado e essa votação ocorrer foi de 8 dias. 8 dias. Foi um dos ministros do governo Lula, demorou 8 dias. Pouquinho, 8 dias. O presidente indica, sabatina, aprovado, acabou. Ok. O André Mendonça está esperando 3 meses. Quer dizer, ele bateu o recorde, ele falou, eu vou dobrar a meta e quando chegar lá eu dobro de novo a meta e dobro. Quer dizer, bateu o recorde completamente. Mais do que isso. Quem pauta isso é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é o Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado. O Davi Alcolumbre, pensa num cara que odeia o Bolsonaro. Por que ele odeia o Bolsonaro? Primeiro, porque ele odeia várias pessoas, um cara ressentido, amargurado. Ele odeia várias pessoas. Primeiro, porque ele culpa o Bolsonaro, ele também culpa o Rodrigo Maia, culpa outras pessoas, pelo fato de que ele não conseguiu se reeleger presidente do Senado. Foi uma decisão da STF lá em janeiro, em fevereiro, que fez com que ele não pudesse. Aquela decisão abriu espaço para o Arthur Lira na Câmara dos Deputados e o Davi Alcolumbre acha que foi algum tipo de articulação em que o Bolsonaro está envolvido. Tá. Segundo, em 2020, se você não mora no Amapá, você não vai se lembrar, mas faltou energia no Amapá. O Amapá é o estado do Davi Alcolumbre, faltou energia lá. E vamos lembrar, nos bairros pobres eles ficaram 30 dias sem luz. Os bairros ricos ficaram 1 semana, 10 dias. Os bairros pobres ficaram 30 dias, mais de 30 dias sem luz. E o governo Bolsonaro fez sabe o quê? Nada. Absolutamente nada. O irmão do Davi Alcolumbre era prefeito de Macapá e estava concorrendo à reeleição. Imagina o nível de um prefeito desse que deixa a própria cidade de 30 dias sem luz, tá? E olha que o Davi Alcolumbre era presidente do Senado, hein? E olha isso. Aí o que aconteceu? Por conta disso, o irmão do Davi Alcolumbre perdeu o fôlego e não conseguiu a reeleição na prefeitura de Macapá. Aí, desandou completamente a maionese. Ele culpa o Bolsonaro por isso. Perderam uma mamata boa. Prefeito de capital rouba muito. O prefeito de capital que é corrupto dá pra roubar muito. Davi Alcolumbre, a gente sabe, tá longe de ser um político muito idôneo, honesto. Imagina o prefeito dele lá. Pois bem, perdeu a mamata. Perdeu uma teta grande pra mamar. Ele culpa o Bolsonaro. Aí, outra, Davi Alcolumbre tem problemas pessoais com o André Mendonça. Ele falou, não vou colocar para votar, ponto final, acabou. E a única decisão é dele. Pelo regimento interno e pela Constituição. Quem decide é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado quando é votada a sabatina. Pronto. Até o
o Cajuru entrou agora no STF para que seja votada o quanto antes, mas eu vou falar, provavelmente vai perder, porque é prerrogativa dele, do Davi Alcolumbre. Aí ele falou, com o André Mendonça não vai, se for qualquer outro eu aceito. Isso ficou em banho-maria, até o Bolsonaro ter que arregar para o Alexandre de Moraes, e agora surgiram outros nomes. Estão dizendo que pode ser a indicação feita, pode ser o Augusto Aras, porque ele tem ampla aceitação no Senado, ou pode ser o Bruno Dantas, que é ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. O Bruno Dantas é assim com o Renan Calheiros e também com o Gilmar Mendes. Quer dizer, o cara que tá ali com todo mundo. O Bruno Dantas é assim com a esquerda, com a direita, com todo mundo que você imaginar. O nome dele passaria, eu acho que com 80 dos 81 votos, ou 70 dos 80 votos, dos 81 votos. Mas Bolsonaro não quer porque ele é amigo do Renan Calheiros. E vamos esperar aqui o dia em que o Bolsonaro vai voltar atrás. O Brasil já não aguenta, então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. E quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e as outras redes sociais. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Ah, e uma coisa, é boa notícia que o André Mendonça não vai ser indicado? Para mim, qualquer nome que foi indicado pelo Bolsonaro que não for, é excelente notícia. Minha opinião, falei aqui outras vezes, o André Mendonça ia trair o Bolsonaro, em algum momento. Ia passar 1 ano, 2 anos, mas, é o que eu falei, ia passar 1 ano, 2 anos. Eu quero um cara que não seja terrivelmente evangélico, é melhor um cara que foi indicado pelos algozes do Bolsonaro do que alguém indicado pelo diabo em pessoa. E quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil, já falei como, então aproveita, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou!